Olá, bom dia a todos. Que maravilha podermos estar aqui mais esta manhã de terça-feira, vibrando positividade, buscando refletir sobre valores que realmente vão trazer impactos, para a nossa existência. E nós estamos agora juntos com a proposta, de refletirmos sobre este livro, O Tempo do Autoencontro, de Rossandro Kingen. Então, na semana passada, nós fizemos a apresentação do livro, a introdução, e hoje nós estaremos aqui juntos para realmente iniciarmos, finalmente iniciarmos as reflexões sobre o primeiro capítulo que Rossandro nos apresenta. E eu gostaria de iniciar trazendo para vocês uma poesia de Carlos Drummond de Andrade, em que ela diz assim: E agora, José? A festa acabou, a luz apagou, o povo sumiu, a noite esfriou. E agora, José? E agora você? Você que é sem nome, que zomba dos outros, você que faz versos, que ama, protesta. E agora, José? Está sem mulher, está sem discurso, está sem carinho, já não pode beber, já não pode fumar, cuspir já não pode. A noite esfriou, o dia não veio, o bonde não veio, o riso não veio. Não veio a utopia e tudo acabou. E tudo fugiu e tudo mofou. E agora, José? E agora, José? Sua doce palavra, seu instante de febre, sua gula e jejum, sua biblioteca, sua lavra de ouro, seu terno de vidro, sua incoerência, seu ódio, e agora, com a chave na mão, quer abrir a porta. Não existe porta, quer morrer no mar, mas o mar secou, quer ir para Minas. Minas não há mais. José, e agora? Se você gritasse, se você gemesse, se você tocasse a valsa vienense, se você dormisse, se você cansasse, se você morresse, mas você não morre porque você é duro, José. Sozinho no escuro, qual bicho do mato, sem teogonia, sem parede nua para se encostar, sem cavalo preto que fuja a galope, você marcha, José. José, para onde? O poema José, de Carlos Drummond de Andrade, ele foi publicado originalmente em 1942 numa coletânea chamada Poesias. Esse poema, ele ilustra bem o sentimento de solidão e abandono do indivíduo na cidade grande, a sua espécie de falta de esperança e a sensação de que está ali perdido na vida, sem saber exatamente que caminho tomar. E a gente poderia estar se perguntando assim: mas o que tem a ver esse poema com o nosso estudo da noite de hoje? Esse primeiro capítulo, ele fala justamente sobre isso. Estou no deserto. E agora? Então, Rossandro, ele vai se basear justamente nesse poema de Carlos Drummond de Andrade para fazer uma espécie de análise psicológica de que esse deserto nos arroja. E o que é esse deserto, né? Como nós vimos no estudo da semana passada, o deserto é aquele lugar de falta, onde tudo ali é no mínimo escasso. Nós não temos proteção, paredes, lugar para escorar a cabeça, sombra para repousar. E esse poema, nos traz muito essa ideia, do deserto. Então, logo na primeira estrofe, lá quando diz assim: agora, José, a festa acabou, a luz apagou, o povo sumiu, a noite esfriou, e agora, José, você que é sem nome, e agora, José?
E aí Rossandro traz para a gente assim: quando a festa acaba e a luz se apaga, todos somem. Afinal, muitos nela estão não pelo que nós somos, mas por aquilo que temos ou por aquilo que simulamos ter. Estão pelo que oferecemos ou ao menos criamos a expectativa de realizar. Sem essas coisas, sem essas fantasias, sem o personagem, né, que nós montamos, editamos e expomos ali nas redes sociais, nosso nome, para muitos e até mesmo para nós, não nos define. Parece perder o sentido, deixa de existir. Um nome que não nomeia e que, quando pronunciado, parece um símbolo que retinha. Ou seja, o som não tem significado e nem harmonia. E aí, a pergunta que fica é aquela que aparece tantas vezes no poema de Drummond: e agora? E aí Drummond continua, né, falando. Está sem mulher, está sem discurso, está sem carinho. A noite esfriou, o dia não veio, o bonde não veio, o riso não veio a utopia e tudo acabou, e tudo fugiu, e tudo mofou. E agora, José? E aí é onde o Rossandro nos diz: uma esposa, um esposo, né, companheiro ou companheira, suporta conosco muitos momentos difíceis, tornando certamente mais leve o nosso caminhar. Mas a verdade é que nenhum companheiro ou companheira serão capazes de suportar conosco a solidão do deserto. Eis aí o motivo de José, ou qualquer um de nós, viver em muitos momentos o deserto, mesmo quando na companhia de outras pessoas. Às vezes, quando a gente está só, a gente resmunga, a gente fala alto para meio que afastar aquele fantasma do isolamento que a gente sente. A gente conta história para a gente mesmo, tentando nos convencer, assim, meio que nos convencer, né? Nos conformar, nos enganar. Mas a verdade é que todo discurso parece perder o sentido. É como se fosse o discurso ali da culpa, né? Seja o da desculpa, sem ter o que dizer, sem utopias para crer, com os nossos heróis mortos por overdose, como diria o Cazuza, ou mesmo nenhum afago para receber. Quando estamos no deserto, parece que a gente fica incapaz de ouvir qualquer voz humana, sequer um riso, né? A gente busca uma saída, um bonde que seja capaz de tirar a gente de lá do frio congelante da solidão, de uma noite que parece não cansar de escurecer, não prenunciando nenhuma forma de amanhecer, nenhum raio de luz de esperança. Não existe estação, não existe parada, nem ticket de salvação. Então tudo se esvai, parece se acabar, foge e mofa. Mofa por ser uma coisa velha. É meio aquela história de empurrar com a barriga, insustentável. A zona de conforto, paralisante. O procrastinar incessante que não dava mais para levar. E por isso surge o e agora? E agora, José? E aí? E agora, José, sua doce palavra, seu instante de febre, sua gula e jejum, sua incoerência, o seu ódio. E agora? Embora, né, a ambivalência nos constitua como pessoa, por mais insanos e febris que sejam os nossos esforços, a gente não vai conseguir conciliar aquilo que é inconciliável. Apesar da nossa gula por tentar, né, repetidas vezes esse tipo de acordo. Por isso que nós sempre buscamos a Deus e a Mamon, como se fosse possível. A gente quer a paz dos templos religiosos e o frenesi consumista dos shopping centers. A gente quer a nossa, né, aquela fraternidade da nossa espiritualidade de fim de semana, como diz Rossandra, e a competição irascível do dia a dia no nosso mundo de trabalho, no nosso ambiente profissional, em que a ética vai aparecer muitas vezes como um discurso, uma placa de intenções. Contudo, chega um momento em que a gente acaba não conseguindo se enganar mais, né?
A incoerência e o ódio se encontram meio que numa autojustificativa cíclica que é quebrada pelo advento do deserto. Como nesse lugar, né, não tem mais ninguém para acusar, porque no deserto só estamos nós, para odiar, ou mesmo para competir, ou para ludibriar com as incoerências, né, daquela pessoa que diz uma coisa e faz outra, a gente fica ali num beco sem saída nesse deserto. E aí, a verdade é que nesse momento, todos os dedos que antes a gente usava bem, né, para apontar ali, eles ficam todos voltados unicamente para nós. E aí a pergunta que surge é: e agora? E agora José? E agora Roberta? E agora cada um de vocês? Como é que é? E aí na poesia, né, Drummond traz a seguinte reflexão na estrofe seguinte: com a chave na mão quer abrir a porta, não existe porta. Quer morrer no mar, mas o mar secou. Quer ir para Minas, Minas não há mais. José, e agora? E aí, sabe aquela chave, né, que sempre abriu portas e que dava sentido, que parecia ser a solução para tudo? Pois é, Rossandro nos diz que no deserto essa chave simplesmente já não serve mais. Ela já não abre as portas das novas experiências que exigem novas chaves. É como num novo imóvel, num novo apartamento que você precisa de novas chaves para abrir a porta. É meio assim com a vida, né? Novas saídas. E aí, Rossandro traz para a gente assim, ó: sem saída, sem atalho, nem a morte é uma opção, pois até a chave da fuga não funciona mais. Até mesmo o mar das ilusões que alimentávamos sobre nós mesmos e sobre o mundo secou. Não adianta também recuar. Ao entrar no deserto, não podemos voltar atrás, só seguir em frente, pois Minas já não há mais. Não há, enfim, nenhum lugar para voltar mais. Tudo está em suspenso neste lugar, o lugar do nada e do ninguém. Não podemos voltar simplesmente porque ainda não alcançamos a lucidez. Não chegamos ao fundo do poço para entender o valor da jornada e do que tínhamos. Só nesta condição, qual o filho pródigo, podemos voltar à casa do Pai, maduros e cheios de novas respostas. Então, alguém lendo isso aqui poderia pensar assim: nossa, mas que duro, né? Então, a gente precisa chegar no fundo do poço para que a gente possa se conectar, possa fazer esse autoencontro e possa recomeçar. A verdade é que isso não é para todos, mas para a grande maioria de nós que ainda estagiamos, né, neste mundo e nos comportamos ainda de forma tão imatura, a verdade é que a gente só consegue essa conexão muitas vezes quando já não nos resta mais nada, quando a gente realmente está lá no fundo do poço, sozinhos nesse deserto, tendo que realmente, né, buscar dentro de nós as respostas. Mas é quando ele diz assim: a gente não consegue isso sem que a gente consiga alcançar a lucidez. Então, infelizmente, muitos precisam desse fundo de poço para alcançar a lucidez. Há uma minoria que não precisa, né? Que vocês sejam essa minoria, né? Mas para aqueles que, como eu, precisam desse fundo de poço, que a gente também não se permita desanimar, né? E aí, na poesia, Drummond fala assim, ó: se você gritasse, se você gemesse, se você tocasse aquela valsa vienense, se você dormisse, se você cansasse, se você morresse, mas você não morre, você é duro, José. E aí, nem grito de socorro, nem gemido de dor são ouvidos quando estamos no deserto. Aquela música que sempre nos acalmou, aquele sono que sempre nos fez repousar, ou aquele trabalho justo que nos cansou, não poderão ser experiências sentidas ou que façam sentido. Nem a morte mais faz sentido. Pois no deserto, gente, em vários momentos, há tanta falta de sentido que pensamos estar mortos sem poder morrer.
Descobrimos aí então o início de resposta, pois somos mais resistentes do que nós imaginávamos. Somos duros. Descobrimos parte da doce ironia do deserto, pois fomos fortalecidos pela falta, somos saciados pela seca, somos ressignificados pela ausência, somos reabastecidos pela escassez. E aí, lá na poesia, Drummond coloca: sozinho no escuro, qual bicho do mato, sem teogonia, sem parede nua, sem, né, para se encostar, sem cavalo preto que fuja a galope, você marcha, José. José, para onde? No breu, gente, onde nem mesmo uma estrela surge para nos guiar, nós perdemos até os últimos vestígios da nossa humanidade e nos embrutecemos quase como um bicho. Parece até que as nossas concepções de Deus se esvaem. Aquele Deus personalizado que a gente, né, customiza para atender aos nossos caprichos, prova toda a sua inconsistência. Não há nem mesmo uma parede que possa circunscrever um ambiente mínimo, né, tirando de nós essa sensação de vazio. E aí, nós temos um ganho no deserto, né? Pois desenvolvemos uma profunda empatia pelo Rabi da Galileia, pois somos levados por uma experiência viva a sentir um pouco da experiência cristã, a experiência do próprio Cristo, a nos dizer: as raposas têm suas tocas, e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Isso está lá em Mateus, capítulo 8, versículo 20. Sem paredes, ou seja, sem aquelas referências que circunscrevem nosso pequeno mundo, delimitando as fronteiras entre nós e os outros, nós vamos perdendo aquelas referências do ego e do lugar, da tribo, da identidade inseparável, que se julga ali melhor do que os demais. Aqui temos, ao perder, um ganho que é incalculável. Perdemos a casa, a família, as tribos, para ganhar o universo de toda a criação da qual somos herdeiros, na construção da nossa verdadeira identidade de filhos de Deus e irmãos de todos os outros filhos do Pai. Ao entrar no deserto, nós não podemos voltar ao mundo infantil que nos caracterizava. E embora, né, tenha cumprido aquele seu papel na nossa trajetória evolutiva, ele nos apequenava. E é nesse sentido que a experiência do deserto é um rito de passagem, no qual, ao final dessa jornada, deixaremos as coisas de criança, pois elas não serão mais convenientes. No deserto, até Deus parece ausente, sem nos responder às inúmeras súplicas, aos gritos de desalento. Desse modo, a gente vai se sentir realmente sozinho e vulnerável. Tão desprotegidos, né, que a gente no início vai ter somente medo e desesperança. Mas, como experiência inevitável, o deserto pode assumir várias formas, de modo que, mesmo cercado de tudo e de todos, podemos estar no deserto de um luto, de uma depressão, no deserto de uma decepção amorosa, da tentativa de se reposicionar no mercado de trabalho e começar tudo do zero. Enfim, num sem número de possibilidades emocionais pelas quais já passamos ou ainda passaremos. Mas certamente, se nós não nos destruirmos no processo, se formos resilientes e adotarmos a postura de protagonistas e não de vítimas, sairemos desses desertos cada vez mais fortalecidos. Aquilo, né, que não nos destrói, nos fortalece. E quando a gente fala disso, não é no sentido, né, que Rossandro traz para a gente, não é isso, no sentido de dizer, então você chegar ao fundo do poço, você passar pelos desertos, isso, na verdade, ninguém coloca isso como uma condição sine qua non para que você vá ao autoencontro. Mas ele diz,
Todos nós passaremos sim por desertos nas nossas existências, pelo atual estágio em que nos encontramos. Mas é muito importante que a gente se permita, no deserto, se reconstruir. Que a gente permita largar todo o nosso ego, aquele ego que nos segrega, e encontrar em nós a essência divina, que é a nossa essência real e que nos aproxima uns aos outros como irmãos. Aquela essência que nos faz realmente ser, sentir e nos motivar a viver como parte de um todo. Que a gente possa, então, uma vez enfrentando qualquer deserto, como Rossandro mesmo coloca, que era o deserto do luto, da separação, o deserto de uma perda qualquer na nossa existência, que a gente assuma aquela postura resiliente e que a gente não se vitimize, entendendo que é um processo da nossa existência. E que se nós soubermos, né, ser resilientes e enfrentarmos aquele momento com serenidade, com paz, com equilíbrio, nós sairemos desse momento ainda mais fortalecidos para os desafios da vida e para essa vivência. Para que essa vivência ela não seja uma vivência, né, superficial, tola, mas que ela seja uma vivência produtiva e frutífera para nós, para a nossa comunidade e para todos aqueles que convivem conosco nesse ambiente de troca da vida social. Muita paz para todo mundo, que a gente possa, né, estar aqui de novo, juntos na quinta-feira, para refletirmos mais um pouquinho sobre esse conteúdo tão bacana do livro O Tempo do Autoencontro, do Rossandro Crise. Que Deus os abençoe. Mesmo que estejam enfrentando desertos, saibam, apesar de se sentirem sós, há sempre gente vibrando por vocês, pensando, né, e vibrando harmonia em todos os seres do universo. Muita paz para todo mundo. Bom dia.